Esferas da Vida, apoio cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras, luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje é dia de refletir sobre a morte. É o fim, uma passagem? Será que um dia teremos serenidade para viver este momento com sabedoria? Agora, com Orson Peter Carrara. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Transmitido pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, Esferas da Vida no Ar. E a gente começa o nosso programa com uma frase de um dos mais célebres intelectuais do Império Romano, o Sêneca. Olhemos para os mortos como para os ausentes. Pensando assim, não nos enganaremos. E o convidado de hoje é o Orson Peter Carrara, que está aqui conosco já no estúdio. Orson, é sempre uma alegria imensa recebê-lo aqui no Esferas da Vida. Seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, Priscila, pela acolhida. Para mim também é uma satisfação muito grande nos dirigir aos telespectadores, esses amigos que estão em toda parte, estar aqui gravando. E esse assunto é um assunto que ele não deixa de ser empolgante, apesar da dor da morte, né? Porque realmente a morte é um fenômeno biológico, natural, envolvendo a todos nós. Com certeza. O Orson é palestrante, escritor espírita, presidente do Instituto Caibar-Schutel, tem mais de 20 livros publicados, conhecido no Brasil todo, articulista espírita de palestrante, indica para todos os lugares palestrantes, né, Orson? O Orson sempre me ajudou aqui no Esferas da Vida. Pri, olha, esse palestrante é legal, Pri, sempre articulando, nos ajudando, e coordenador também do EAC, que é o Encontro Anual do Caibar-Schutel, que vai acontecer já esse ano, né, Orson? Agora em setembro. Conta um pouquinho pra gente, vamos aproveitar já falar do EAC? Eu acho que é uma oportunidade ímpar, né? O EAC é um evento tradicional em Matão já, estamos nesse ano de 2019 na 9ª edição, é um evento consolidado, e ele é inspirado no trabalho e no legado de Caibar-Schutel, que viveu em Matão, aquele que foi chamado bandeirante do Espiritismo. O EAC é um evento de grande porte, com grande público, com participação de dezenas de cidades, o que nos enche o coração de alegria e de gratidão. Muita gente participa. Então, as inscrições já estão abertas, o evento acontece em setembro. Os interessados em participar devem acessar o site institutocaibarschutel.org. E nesse site estão à disposição as informações do programa, como fazer as inscrições e os detalhes gerais. Lá estão prontos para serem conhecidos e divulgados. Eu quero aproveitar o programa e dirigir a todos os nossos telespectadores para que participem do evento, porque realmente é um evento que nos traz imensa satisfação ao abordar temas vinculados também a Caibar-Schutel. Eu tenho um carinho muito especial pelo EAC, porque eu lembro do EAC do ano passado. Foi lá que começou, né? Que foi o primeiro encontro que eu divulguei o Esferas da Vida. Você estava nervosa, né? Eu estava super preocupada. Eu falei, Arthur, você fala, eu falo. Eu não te conhecia, Orson. Verdade, ele falou, vai lá, conversa com o Orson. Aí eu falei, aí o Arthur falou, não, eu não quero divulgar. Ele ficou assim, bem envergonhado. Eu falei, se o Arthur tá falando que não quer, eu também não vou. Aí o Orson falou, não, você vai, pode pegar o microfone, fala do Esferas da Vida. Que bom, né? Me deu um super apoio, a gente falou do Esferas lá no EAC. E mais, a trilha do Esferas da Vida foi lá no EAC que eu conheci o José Martiniano. Grande amigo. Grande protagonista musical. E ele me entregou o DVD, eu saindo lá da Sorema, ele falou, olha Priscila, se você quiser de alguma forma usar, de alguma maneira no Esferas. Quando eu escutei a música, essa música do Esferas da Vida, eu falei, gente, olha como a espiritualidade mexe os pauzinhos, Orson. Você sabe que o EAC, nesses 9 anos, né, o ano que vem vamos completar 10 anos, nesses anos todos o EAC tem sido protagonista de fazer surgir novos talentos, novas capacidades, estimular o surgimento de companheiros dedicados na divulgação, seja nas artes, seja na oratória,
seja na articulação dessas jornadas, desses intercâmbios tão saudáveis. O EAC tem sido um grande estimulador disso. Eu tenho certeza que sim, eu tenho Estamos muito entusiasmados, certeza que novamente. sim. É isso mesmo. A gente vai participar, eu estarei lá, o Esferas vai dar todo o apoio que vocês precisarem, que nós temos um carinho muito especial pelo EAC. Parabéns, viu, muito Orson? obrigado. É um grupo que trabalha, né, Priscila? É um grupo time, que, né? É um time, não é fácil fazer um evento, é um evento de grande porte, ele é um evento de alto custo, de muitos detalhes nas providências, mas apesar do trabalhão que dá, a gente gosta de fazer. Com certeza. Tudo tem custo, mas a gente faz, a gente corre atrás e dá tudo certo no final. É verdade. E agora a gente vai conversar aqui sobre a morte. E o espiritismo, dentre as religiões, ele tem um viés diferenciado. Qual que é a visão espírita da morte, Orson? Olha, nós podemos dizer que o espiritismo matou a morte, porque a morte não existe. Você usou a frase de Sêneca aí. Realmente aqueles a quem chamamos mortos, realmente são apenas ausentes visualmente, porque continuam a viver. A morte não mata o espírito. Nós não somos esse corpo, nós estamos no corpo. Na verdade, somos almas imortais. E a morte apenas separa a alma do corpo sem condições de uso, pelas razões diversas, seja velhice, seja enfermidade, seja um acidente, sejam ocasiões variadas, em que o espírito é levado a deixar o corpo, mas continua vivendo com toda a sua conquista, com a sua personalidade, com os seus conhecimentos, com as suas virtudes, com as suas carências, necessitado de continuar aprendendo. A morte apenas muda o ambiente visual que separa fisicamente. Agora, uma coisa interessante, Priscila. O fenômeno biológico da morte não deixa de ser um fenômeno dolorido, porque nós nos acostumamos com as pessoas, gostamos das pessoas, sentimos falta da pessoa que partiu. Daí as lágrimas, a dor natural humana de ver a partida de alguém. Mas se nós pensarmos em termos de realidade da alma, da imortalidade, pensarmos que os mortos apenas estão numa outra dimensão, nós vamos vencer esse pavor, esse medo, essa tristeza, valorizando a vida continua, não tem fim. É isso mesmo. O Espiritismo, quando fala que é o Consolador prometido, ele vem desmascarar esse intercâmbio que a gente faz entre a matéria e o mundo espiritual. Mas mesmo para os espíritas, a morte ainda é algo a ser vencido. Porque por mais... é difícil interiorizar essa história de que a vida continua. Muitas pessoas acreditam, mas que a vida continua no mundo espiritual, mas existe ainda o sofrimento da separação, não é, Orson? Como que... Existe o sofrimento da separação, eu volto até a falar, porque somos criaturas humanas, guardamos sentimentos. Duas pessoas, um casal, por exemplo, que está habituado a viver décadas juntos, naturalmente vai haver uma aflição com a partida do cônjuge amado, da companheira amada. Mas o Espiritismo vem trazer o conforto exatamente da sobrevivência. Chico Xavier, que vamos usar daqui a pouco um trecho dele, protagonista da psicografia de milhares de recados e cartas de conforto ao coração, trazendo detalhes àqueles que ficaram. Porque a gente pensa nos que ficaram, mas os que foram também sentem saudade. Também sentem a mesma. Também sentem falta, porque há um silêncio. Mas a doutrina oferece a convicção, se você estudar, se você se aprofundar no estudo dos postulados fundamentais do Espiritismo, entre eles a imortalidade da alma, nós vamos compreender que a morte não deve ser motivo de desespero. A morte não deve ser motivo de sofrimento, de aflição. Ou até de revolta. Isso faz mal para ambas. Nunca revolta. A nossa dor, o nosso choro, é como um estilete que corta aquele que está em outra dimensão, esperando a resignação e a aceitação de quem partiu. Então o Espiritismo dá uma convicção, desde que aprofundemos o conhecimento na questão e coloquemos toda a nossa confiança no poder criador de Deus. Deus não criou para o sofrimento, Deus criou para a vida, para a felicidade. Esse sofrimento, essa dificuldade toda é própria do nosso estágio. Mas mesmo os espíritas, como você se referiu, às vezes não estão totalmente preparados para lidar com a morte. Pois é, por isso que é importante abordar esse assunto. É importante trazer esse assunto constantemente, porque essa é uma realidade que todos vamos viver. Mais cedo ou mais tarde, não sei se vai ser essa noite, se vai ser daqui uma semana, daqui 50 anos, mas todos partiremos. Todos já vivemos a experiência da partida de um ente querido,
E todos vamos enfrentar, mais cedo ou mais tarde, a partida de um outro ente querido e até a nossa própria partida. É fato. É fato. Eu acho que o Espiritismo realmente ele conforta, e quando a gente sabe que nós somos imortais, até a nossa maneira de comportamento, de lidar com todos os problemas da vida, não só com a morte, muda. Na verdade, a gente deveria, diariamente, ao levantar-se, ao elevar o pensamento de gratidão a Deus, o Pai da vida, que nos dá todas as condições, pensarmos também, eu sou um espírito imortal, eu não sou esse corpo, eu estou usando esse instrumento, devo cuidar dele para ele ter saúde, para ele ser preservado, para eu me utilizar dele como instrumento de trabalho e aprendizado. Mas eu sou um espírito que viverá para sempre. Isso deve nos encher o coração de entusiasmo. A mim, particularmente, me encanta pensar que somos imortais, porque nenhuma das nossas aquisições se perderá. Isso é encantador, Priscila. E as aquisições essenciais do espírito Essenciais. e não da matéria. Não da matéria. Não é? Orson, a gente tem a hora, o dia da morte marcada? Como que é isso? Existe uma programação de vida. Antes da reencarnação, antes da vinda à experiência carnal, é feito um planejamento reencarnatório, levando em conta vários fatores. Entre esses fatores está exatamente a nossa necessidade de aprendizado, de vivência, os relacionamentos para que possamos desenvolver virtudes, fazer aprendizados. Então existe uma programação. Mas essa programação, embora ela exista, ela não é rígida, porque o momento da morte pode ser antecipado pela nossa negligência, pelos nossos descuidos, pelos nossos vícios, como também pode ser postergado, a depender do trabalho que estejamos executando, da necessidade de permanecermos mais um pouco. E o mundo dos espíritos tem recursos para isso. Às vezes somos nós que antecipamos a partida, mas às vezes, por necessidade nossa ou de pessoas ligadas à nossa convivência, essa partida pode ser adiada, digamos assim. Embora de exista acordo um com programa. o nosso comportamento, Sim. com a nossa assertividade, a gente pode ganhar uns aninhos a mais, se a gente está no bem. Os cuidados que você tem com a saúde, preserva. Existe um planejamento. Digamos, Entendi. vai viver 70 anos na Terra. Agora, e não é rígido. Não é uma coisa rígida que naquele dia vai morrer, não. Porque nós não somos marionetes. Não somos né? marionetes, A gente exatamente. tem livre-arbítrio e, de acordo com os nossos comportamentos, com o nosso Nós livre-arbítrio, a gente comprometemos pode ou não. ou preservamos. Daí a importância de cuidar do corpo. Porque a alma precisa do corpo para viver, para utilizar-se dessa instrumentação biológica fabulosa, elaborada e planejada com todo carinho, para que pudéssemos, através da experiência carnal, desenvolvermos a inteligência, desenvolvermos o sentimento, adquirirmos virtudes. Aí a gente vai entendendo a importância da encarnação, mas também a importância da morte, do momento biológico da morte, de desprendimento da alma, que não deixa de ser um momento de avaliação. Quando estamos na nova dimensão, na nova realidade, vamos avaliar a nós mesmos. Onde foi que eu errei? O que é que eu acertei? O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu poderia ter feito melhor? De que forma eu poderia ter aproveitado essa experiência? Daí o Espírito elabora esta reflexão, acompanhado por mentores, por amigos mais experientes, e solicita uma nova encarnação. E voltamos a viver no corpo, voltamos a usar fraldas, vamos nos alfabetizar de novo, aproveitando as experiências, porque a morte não existe. Quão corajosos nós somos, Orson. Pois é. A gente já chega lá e já quer voltar. Eu quero falar um pouquinho desse desprendimento, no momento da morte, né? No momento que No o instante. espírito deixa o corpo. Os espíritos contam como que é esse momento? É de acordo com a morte, de acordo com a evolução de cada um? Como que é isso? Essa é uma pergunta demais importante, expressiva e importante, porque normalmente a preocupação das pessoas é se a morte dói. O momento da morte dói. Não, os espíritos respondem que a morte não dói. O que dói é a consciência do dever abandonado, a consciência dos equívocos ou a felicidade dos acertos. Agora, a morte não deve ser buscada. O suicídio, por exemplo, provoca um imenso desespero. Imediatamente ao suicídio, imediatamente ao ato suicida, o protagonista do suicídio já se arrepende, porque ele percebe que ele matou o corpo, mas não consegue eliminar a vida. Ele tenta ainda recuperar-se, mas aí não dá mais. Tenta recuperar o corpo, aí vem o remorso, o desespero. Por quê? A vida continua e temos que respeitar a vida.
Agora, para a pessoa que levou uma vida normal, para a pessoa que se esforçou, é como um sono reparador, é como se fosse uma anestesia. Mesmo A em gente mortes desperta. acidentais, Orson? Como? Mesmo em mortes acidentais? A situação é variável. Cada ocorrência de morte guarda uma característica própria. Existem mortes traumáticas, existem mortes suaves, existem mortes que é como um barbante que vai se soltando, os fios vão se liberando e a pessoa desperta e já está no plano espiritual, serena imediatamente. Mas naturalmente que em casos de acidentes, em casos de mortes violentas, assassinatos, homicídios, mortes impactantes, inesperadas, vai variar muito a depender da condição do espírito. Se no momento da morte ele está revoltado, ele está com sentimento de vingança, ele vai ter que lidar com isso, vai ter que administrar isso, porque o que prevalece normalmente é a última recordação. Todavia, se procurarmos levar uma vida de serenidade, uma vida de dignidade, esse momento será tranquilo, natural, porque o desprendimento também é natural. E existem as variações em decorrência do nosso comportamento, que determina a ocorrência do momento da morte e seus desdobramentos todos. A morte é algo natural, na realidade, É algo da lei natural. divina. Se nós já reencarnamos muitas vezes, nós já morremos muitas vezes. Sim. Por que será que a gente não lembra e já passa esse sufoco de ter medo da morte, não é, Orson? Na verdade, o esquecimento é uma bênção. Porque imagine você, por exemplo, que em alguma ocorrência nós tenhamos sido sepultados vivos. É uma ocorrência muito desagradável. Então é melhor não lembrar. O esquecimento, ele é uma bênção, não só da morte, mas de outras ocorrências. Digamos eu e você, se tivermos um relacionamento conflituoso em outra existência, é melhor que a gente não se lembre. Para quê? Reavivar isso. E isso também vale para a ocorrência da morte. Mas a morte é um fenômeno biológico natural, são os ciclos da vida. Quando nós vemos uma folha que cai da árvore e morreu, é a renovação do ciclo da vida. Com certeza. E agora a gente vai para o nosso momento Chico Xavier e o Chico vai nos contar como ter uma morte tranquila. Essa pergunta até eu estou interessado na resposta. Ela vem de Uberlândia e quem a faz é a doutora Ruth de Assis, professora de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade daquela cidade, Uberlândia. E a faz por intermédio da TV Triângulo Mineiro, Canal 8, que está em rede com o Canal 4 apresentando este seu programa. Pergunta ela: o homem teme a morte, porque julga o fim de tudo. Mas para o Espiritismo, a morte é o renascimento. Como devemos agir para conseguirmos uma morte suave e tranquila? É difícil, né, Chico? O Espiritismo não oferece a solução do problema como novidade, porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um hino à imortalidade da alma e Ele próprio nos deu o quadro inesquecível da sua própria ressurreição. A morte suave, do ponto de vista de continuidade de paz para além desta vida, se deve à consciência tranquila. Cumpramos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Mas se adquirimos complexos de culpa, nós estamos criando cadeias que nos aprisionam a processos de vida inferior e vamos emitir de nós mesmos irradiações perturbadoras, suscetíveis de criar muita luta, muito conflito naqueles de quem nos aproximamos, porque criamos esses conflitos em nós mesmos. Paz espera. Porta Joia Lingerie.
Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. De olho na visão. Doutora Viviane Colombari, o seu Francisco de Baté está relatando que o seu olho dói muito. Pode ser glaucoma? Francisco, pouco provável. Sabe por quê? O glaucoma, na maioria das vezes, não dá sintoma. Ela é uma doença silenciosa, traiçoeira. O paciente não sente nada até quando a doença está na sua fase final. Aí ele já começa a sentir perda de visão ou quando a pressão está extremamente alta, que dá dor no olho. Mas as doenças nas fases iniciais e até mesmo moderadas, sem sintoma algum. Por isso que você deve procurar um oftalmologista, somente ele consegue, com exames de pressão ocular e fundo de olho, fazer o seu diagnóstico. De olho na visão. Apoio Cultural HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Minha sogra é muito gente boa, mas adora dar um pitaco. Eu pintei uma parede de vermelho lá em casa, usei Brasi Plus, ela é super lavável, tem acabamento toque de seda, excelente rendimento, ficou lindo. Mas a sogrinha achou que ficou muito cheguei a cor. Ó, uma coisa é certa, eu só uso Brasilux. E sogrinha, já que é pra dar palpite, me fala aí os números da loteria, vai. Pena Showroom, o melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. De segunda a domingo, o almoço do Tijuca é o mais concorrido da cidade. O buffet de saladas, a variedade dos pratos quentes e sempre tem novidade. Tem comida carioca, portuguesa, árabe, além das sobremesas de dar água na boca. O almoço do Tijuca é tudo de bom. Mas à noite, meus amigos, o Tijuca vira point. É bar, é boteco, happy hour e jantar. É música ao vivo e chopp pela metade do preço. De noite ou no almoço, vem Tijucar. Tijuca Restaurante Bar. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre a morte com o Orson Peter Carrara, mas antes, para você que quer saber sempre um pouquinho mais da doutrina espírita, vamos para a nossa dica de leitura, que é o jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e também a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas do meio espírita, pela qualidade e profundidade de seus textos. Então, pessoal, assine a Revista Espírita, o jornal O Clarim. Vocês viram que está o filme, né? Já assistiu o filme, Orson? Um filmaço. Gostou? Muito. Uma bela produção do cinema que a gente deve valorizar. Muito. Wagner de Assis foi para Matão também, a gente teve um super papo com ele. Foi um evento notável, né? Foi um evento muito bacana, gostei muito. E você que está em casa que ainda não assistiu ao filme, vá ao cinema, incentive primeiro cinema brasileiro, ainda mais com o tema do espiritismo codificador, não tem como não ir. Fico pensando, Priscila, o esforço para que um filme dessa qualidade chegasse ao cinema, né? Matão, eu tenho a impressão que já nessa terça-feira o filme já saiu de cartaz ou estará até quinta-feira. Eu acho que fica até quinta-feira, mas São Carlos, aqui próximo, Araraquara, sim, o filme permanece. Quem não viu o filme deve ver. Matão até o dia 5, que é até quarta-feira. Hoje é dia 4, até amanhã.
Matão ainda dá tempo, Ainda dá amanhã, tempo. último dia. São Carlos começou a exibir São Carlos agora começou, Araraquara também. A gente tem que prestigiar. No nosso caso, o esforço é ir comprar uma pipoquinha e sentar e assistir o filme, não é, Orson? É verdade. Olha, a gente volta aqui para o nosso assunto da morte, que a gente sabe, né, que a maioria das pessoas ainda tem medo da morte. É um tema muito solicitado aqui no Esferas da Vida. E eu tenho uma pergunta aqui de uma internauta. Será que a gente guarda no inconsciente momentos difíceis passados em alguma região de sofrimento no mundo espiritual? Isso também pode acontecer. Algumas lembranças guardadas de experiências vividas, isso também pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Experiências passadas de aflições, de dificuldades, de estágios de perturbações, né? No começo do programa você anunciou morte, fim ou passagem? É. Não é o fim, porque a vida continua. Realmente se trata de uma passagem de um ciclo da vida do plano material para o plano espiritual, para a nossa realidade de espíritos imortais. Então é importante que reflitamos sobre o assunto para perder o medo da morte. Porque se a gente parar para pensar, estudar profundamente, raciocinar, não tem lógica Deus ter criado os filhos para o fim, para a extinção. Não tem lógica Deus ter criado os filhos para sofrimento. Deus, que é a bondade absoluta, sabedoria absoluta, misericórdia absoluta, por que criaria as criaturas, os seus filhos, para o sofrimento? O sofrimento advindo pós-morte, na dimensão espiritual, é sempre decorrência dos nossos abusos no plano material. É sempre decorrência dos nossos comportamentos imoralizados. Então, o grande detalhe para viver uma vida espiritual e uma passagem tranquila é nós nos comportarmos com decência, com dignidade. No livro Céu e Inferno, há um documento preciosíssimo publicado por Allan Kardec que se chama A Passagem. E esse documento relata com detalhes como seria esse instante da morte, esse instante de passagem da vida material para a vida espiritual. Chico Xavier teve a oportunidade de psicografar, como dissemos anteriormente, Sim. milhares de mensagens de entes queridos que vieram. E ajudar essas pessoas. Ajudar essas pessoas. Vieram confortar os seus entes queridos, dando informações da realidade espiritual. Porque a realidade espiritual de cada um é diferente em função do estágio que a pessoa está. Então isso ocasiona sofrimento, decepção ou alegria, felicidade. Daí a importância de conhecermos o assunto para sermos melhores. Quanto mais informação a gente tem, mais conhecimento a gente consegue entender e superar. Porque a gente precisa superar a morte, é isso. Para superar a dor da morte. Diante da morte de um ser querido, está ali no velório, o corpo, o cadáver ali estendido, nós devemos meditar na sabedoria da vida. Porque muitas vezes é egoísmo da gente preservar um ser que está sofrendo muito tempo de hospitalização, tratamentos doloridos, aquela vida vegetativa muitas vezes, e a gente desejando reter o ser. A morte, na verdade, significa libertação, desde que não buscada. É sempre importante ressaltar isso. Mas a morte significa libertação de quadros de sofrimento. E nós temos variados quadros de morte, né? Além de mortes prematuras, por exemplo, crianças que partem. É muito dolorido ver a morte de uma criança, mas também há suas razões no planejamento reencarnatório. Morte por acidente de jovens. Quantas cartas não foram psicografadas com riqueza de detalhes, de informações advindas do plano espiritual. E a gente tem que perceber que nesta vida é uma criança, é um adolescente, mas que é um espírito milenar, que está numa passagem também pela vida, numa experiência na matéria. A gente tem um vídeo do Chico Xavier falando de como lidar com a morte de entes queridos. A gente pode ver agorinha ou não? Sim. Perdi um filho há 1 ano. Choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas
são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Chico Xavier deixa bem claro como a gente pode prejudicar ou auxiliar um ente querido que desencarnou. É muito importante. Orson. Muito importante isso, porque realmente a revolta, o desespero, a inconformação atinge diretamente aquele que agora está num período, num transe que precisa de tranquilidade. Ele precisa naquele momento de se recompor, porque cada um vai despertar de maneira diferente. Existem criaturas que desencarnaram, que morreram, e que não sabem que morreram. E estranham, conversam com os parentes, ninguém responde, não consegue entender, é como se estivesse num pesadelo. Enquanto como que outros, nos filmes, como nos o filmes. Sexto Sentido passa bastante Pois essa Os situação. outros são filmes maravilhosos que contam esses episódios diferenciados, enquanto que outros despertam naturalmente e já se reconhecem na dimensão espiritual. Por que essa diferença, poderíamos perguntar? Sim. Exatamente por causa do preparo da pessoa. E esse preparo, como é que se faz? A pessoa precisa ser espírita? De maneira nenhuma. Todas as pessoas moralizadas, todas as pessoas que desenvolvem a bondade, que lutam pelas virtudes, que se esforçaram por ser honestas, que confiam em Deus, vão despertar com tranquilidade. A revolta, a indisciplina, a rebeldia provoca quadros de sofrimento nesta passagem, causam perturbação. Porque o fenômeno da morte provoca uma perturbação. Não é a perturbação de estar perturbado, mas é a perturbação de uma dormência. É como se a pessoa adormecesse, como se fosse uma anestesia. Então a gente volta da anestesia ou acorda de manhã num lugar diferente. Onde que eu estou? Que lugar é esse? Que dia é hoje? Que horas são? Aí devagarinho a gente recupera a consciência e se localiza. Eu, como viajo bastante, tem noites que durmo em 7 camas diferentes durante a semana, pelas viagens que faço. Às vezes eu acordo e falo, onde que eu estou hoje? Deixa eu ver onde estou, né? Então isso acontece também no fenômeno da desencarnação. Alguns recuperam a consciência imediatamente e outros demoram mais. Esse período é justamente para dar um tempo de adaptação. E nesse tempo de adaptação, o desencarnado precisa da prece, das vibrações, da aceitação da família que ficou. Às vezes parece que as pessoas que acreditam na vida após a morte, no mundo espiritual, a gente pode chamar de espíritas, espiritualistas, são pessoas frias. Ah, morreu, não tem problema, foi para o mundo espiritual, nós somos imortais, a morte não existe, realmente é uma passagem. Mas na realidade não é isso, Orson, é sentido. Mas é sentido e não é sofrido, é sofrido também, mas não existe a revolta. É sem revolta. Então a gente pode sentir saudade? Pode. Pode chorar? Pode. Claro que pode. Por que não? Tem que deixar claro. Não, e é uma passagem. Quando a gente viaja e fica muito tempo longe, a gente também chora, não é isso? Você sabe que durante algum tempo, eu falei muito em velórios. Me chamavam para falar no velório, de espíritas ou não. E às vezes eu falava em velórios de pessoas que eu nem conhecia, me chamavam para falar porque entendiam que era importante que alguém dissesse algumas palavras de conforto, e às vezes eu nem conhecia o falecido. Mas todas as vezes, Priscila, eu me comovo. Eu me comovo com o sofrimento da família, com a experiência daquele que parte, com a contribuição que ele deixou, porque nós somos imortais, mas o fenômeno da separação não deixa de ser dolorido. Se a gente tiver vontade de chorar, pode-se chorar, é claro que sim. Somos seres humanos, não somos feitos de aço, não somos feitos de ferro, de madeira. Somos seres humanos que sentem. E por que não? As lágrimas são percebidas como manifestações de saudade. De amor. De amor, de afeto. O que não pode é revolta. Não é que não pode, não deve. A revolta prejudica. E a partir do momento que a gente sabe que existe o mundo espiritual, não existe a revolta, existe a saudade, existe o sofrimento, existe o sentimento de separação, mas a revolta já não faz parte. E o mais interessante, isso que você disse agora, sobre a informação de que existe o plano espiritual, isso não é prerrogativa nem exclusividade do Espiritismo. O Espiritismo informa isso, Jesus já informara isso
Mas é muito interessante que esse lado, esse aspecto também é objeto de pesquisa científica. Muitos cientistas que não são espíritas, há vários nomes e livros publicados, resultado de pesquisa da imortalidade da alma, que denotam e trazem o resultado dessas informações de que a vida continua. Isso pode ser medido, isso pode ser analisado cientificamente. E isso dá uma solidez para o pesquisador, o interessado que quer se aprofundar no assunto. Uma pergunta que eu acho interessante é que muitas pessoas agem como se quem morreu já pode sair auxiliando, fazendo milagres, pedindo, olha, minha avó, meu avô acabou de morrer, mas ele é uma pessoa muito maravilhosa, eu vou pedir um milagre, vou pedir ajuda para esse espírito, para essa pessoa. Não é bem assim, não é, Orson? Não é bem assim, porque o desencarnado, a pessoa que morreu, que passou para o plano espiritual, cada uma das pessoas, veja que diariamente morrem pessoas. Dezenas, centenas, milhares de pessoas no país morrem diariamente. Cada pessoa está num estágio de desenvolvimento moral e intelectual. E estando no plano espiritual, ele vai viver as suas experiências de adaptação à nova realidade. Ao mesmo tempo em que vai estudar o seu progresso, efetuado ou não, e a sua necessidade que continua. Então não é bem assim que a pessoa só porque morreu se tornou, entre aspas, virou santo. Não é bem assim. Porque nós desencarnados continuaremos exatamente sendo o que somos. Só que agora sem as máscaras da ilusão. Sim. E verificando com mais amplidão a necessidade que ainda apresentamos. O fato de morrer não santifica ninguém. Não significa, entre aspas, nada, mudança de evolução. Somos os mesmos. Os mesmos. Então, essa questão de atribuir poderes, potencialidades a quem morreu porque morreu e poderá se tornar, não é bem assim, não. Isso, aliás, vai causar aflição para quem for. Isso que eu ia falar, pode até atrapalhar a pessoa que acabou de desencarnar. Você está exigindo aqui e a pessoa está sem condições de atender aquela expectativa que você guarda. A gente tem que deixar a vida fluir com naturalidade. Qual que é o melhor comportamento? Seria fazer preces diárias? O bom comportamento, o comportamento ideal, é nós vibrarmos pelo equilíbrio da pessoa. Pensarmos na pessoa equilibrada, feliz, estudando a si mesma, lembrando dos momentos felizes, dos feitos da pessoa, do legado que ela deixou. Essa é a nossa melhor homenagem em favor de quem foi. Lembrando com gratidão e levando adiante o trabalho que a pessoa iniciou. A pessoa que acaba de morrer é sempre recebida por alguém, Orson? Sempre recebida por alguém. Agora, essa recepção é feita de acordo com a sintonia que a pessoa mantinha, né? Isso é muito interessante pensar, porque se mantermos o pensamento sintonizado com intrigas, sintonizado com desejo de vingança, sintonizado com crime, seremos recepcionados por esses comparsas. Agora, se mantivermos o pensamento ligado a ideais superiores, desejamos ser pessoas boas, guardamos fé, somos pessoas que se esforçam por melhorar, seremos recebidos por companheiros que nos apoiam. Esta recepção leva em conta o seu comportamento, mas sempre haverá quem nos receba. Só que a escolha somos nós que fazemos. É da nossa energia, da nossa vibração, a nossa afinidade espiritual. Afinidade. Você imagina alguém que fica planejando crimes. Alguém que fica planejando, não é crime apenas de homicídio, mas crime de roubos, crime de tráficos. A pessoa fica pensando nisso. Ela está perfeitamente sintonizada com espíritos que se utilizam desse expediente. Serão seus recepcionistas, serão seus anfitriões. Convenhamos que não será nada agradável. Aqueles que corrompem, aqueles que manipulam, serão recepcionados pelos seus comparsas. Mas aqueles que trabalham, aqueles que ajudam, aqueles que se movimentam na direção do bem, granjeiam, conquistam simpatias espirituais, benfeitores que os auxiliaram e que vêm recebê-los agradavelmente. É uma alegria incomparável aquele que se comportou bem, ou pelo menos se esforçou, porque aqui na Terra não existe também nenhum, entre aspas, nenhum santo. Somos criaturas imperfeitas, guardando necessidade. Mas o esforço continuado pelo bem cria simpatias com quem nos ligamos. Nós falamos disso no programa passado, sintonia, pensamento, associação. Então a gente precisa realmente estar ligado com a espiritualidade maior ou correr atrás para estar ligado com a espiritualidade maior, não é, Orson? Isso, Priscila, independe da religião. Com certeza. Isto é a moral da pessoa, não é o espírita, não é o católico, não é o evangélico, não é o protestante.
todos somos filhos de Deus. E o que determina o bem-estar ou a aflição na passagem e na dimensão espiritual é o comportamento da vida carnal. Com certeza. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais esferas da vida. Fique aí. Das esferas. A Clínica da Audição é distribuidora dos aparelhos auditivos GN ReSound, que disponibiliza a melhor tecnologia para a sua saúde. Aqui você tem tratamento humanizado, além de contar com laboratório próprio, técnico para confecção de moldes, tampões para natação, aparelhos customizados e reparos em aparelhos auditivos. Compre seu aparelho auditivo com pagamento facilitado em até 36 vezes sem juros. Agende sua visita. A Clínica de Estética e Beleza New Look oferece para você todos os tratamentos de estética e beleza reunidos em um só lugar. Acesse o site clinicanewlook.com.br ou ligue a gente seu horário. New Look, qualidade e tecnologia a serviço da beleza. A água é muito importante. Se faltar água, o planeta vai ficar tudo dodói. Porque a gente tem que beber água, escovar o dente. A gente precisa ligar a torneira e pegar um pouquinho de água, lavar a boca e depois desligar a torneira para não sair essa água. Né, José? Juntos nós vamos cuidar do planeta, senão a água vai acabar. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Benassi, vanguarda da tecnologia e do atendimento. Combustível 100% Ipiranga, atendimento 24 horas com os melhores combustíveis e gás natural veicular. Loja de conveniência completa, padaria com lanches naturais, pão fresquinho e café, das 5:30 da manhã às 10 horas da noite. Além do maior programa de pontos do Brasil, quilômetro de vantagens. O desempenho do seu veículo depende da escolha do combustível. O Posto Benassi espera por você 24 horas. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente tem a alegria em receber o Orson Peter Carrara e a gente conversa sobre a morte. Orson, a gente falou das afinidades, da sintonia, agora no último bloco. Então a gente é recebido de acordo com a nossa sintonia, de acordo com as nossas afinidades e comportamentos. Então quer dizer que a gente ou vai para o céu ou vai para o inferno? Como que é isso? Existe céu, existe inferno? Poderíamos até por extensão, existe o diabo? Existe o diabo. Tem gente que tem medo do diabo, né? É. Olha, não existe o diabo. Deus não criaria um ser eternizado para o mal. Se existisse uma entidade que disputasse com Deus as almas, Deus não seria Deus. O céu e o inferno também não existem. O céu e o inferno são estados de consciência, Priscila. A pessoa que está com felicidade no coração, com a paz de consciência, está no céu. Ela se sente bem em qualquer parte. E a pessoa que está com remorso, a pessoa que está arrependida, está no inferno do arrependimento, do remorso. Então o céu e o inferno são estados conscienciais. E o diabo não existe. Então quando o Espiritismo fala do umbral, explica pra gente o que é o umbral. Na realidade, nós não somos seres perfeitos. Guardamos imperfeições. Guardamos imperfeições. A grande maioria está num estágio mediano, vamos dizer assim. Eu me incluo também. Então, eu não vou chegar lá e talvez não vou ser recebida por uma pessoa muito evoluída. Então, a gente passa pelo umbral. Como que é isso, Orson? O umbral é uma região espiritual que recebe os espíritos ainda num certo estado de perturbação, necessitados de aclararem a própria consciência.
O umbral é uma região que reúne espíritos com um certo nível de arrependimento, um certo nível de constrangimento moral, por não terem utilizado bem as suas potencialidades, as suas responsabilidades. Então, isso cria um ambiente hostil, um ambiente escuro, um ambiente que se parece com uma lama, que tem um cheiro forte e ruim, que tem uma sombra, que tem uma escuridão, e isso reúne espíritos, e o umbral é projeção coletiva dessas mentes perturbadas. É uma Mas energia é um estágio, mesmo, é né? um estágio temporário, é uma região de passagem, é uma região temporária. E os espíritas, muitas vezes, se apegando a esse termo, consideram esse umbral uma coisa tenebrosa, mas não é. É apenas um estágio temporário de passagem para espíritos que ainda não estão completamente equilibrados e precisam, às vezes, experimentam essas sensações. Mas ele é uma passagem transitória, como o próprio ambiente é transitório, mas ele é resultado da vibração perturbada coletiva de várias mentes. No Nosso Lar, o André Luiz explica, e tem um filme também que mostra claramente a passagem, né, do André, do médico, quando ele morre. Ele até enxerga o seu corpo assim de longe no hospital. E ele não é que ele é levado para o umbral, a sintonia dele, é isso que a gente pode pensar, né? É atraído. O que a gente vibra, o que a gente é afim, a gente é atraído para o lugar que a gente tem a mesma sintonia. E ele foi para um lugar onde ele não se reconhecia, ele falava, o que eu estou fazendo aqui, né? É, a sensação é como quando a gente vai num lugar, por exemplo, imagine que você vai numa cidade diferente, estranha, e você é assaltado e perde os documentos, perde o dinheiro, você não conhece ninguém, te roubam o celular, então você fica com uma sensação de desorientação, você não sabe onde está, embora você esteja vendo, é uma perturbação que está à sua volta, que você não tem a quem recorrer, você não sabe como se fazer, é como se você estivesse meio perdido. Esta é a sensação que esses espíritos experimentam. Porque ele não estava preparado para a morte. Não estava preparado, exatamente. Foi atraído para aquele lugar. A descrição do espírito André Luiz é a descrição da experiência de um espírito. Isso não significa que todas as experiências são dessa forma. Porque cada espírito vai viver a sua experiência própria, decorrente sempre da maneira e das afinidades que ele mantinha, da maneira como conduzia a sua vida. E no caso do espírito André Luiz, ele deixa bem claro que depois que ele percebeu que ele foi um suicida inconsciente, porque ele não cuidou do corpo. Pelos abusos da bebida, da comida. Pelos abusos. Então, às vezes, a gente não percebe, não tem a consciência que nós estamos errando. Sim. No momento da morte, a consciência pesa? O que é isso, Orson? Então, como eu disse a você, o céu e o inferno são estados conscienciais. Então, nós poderemos nos sentir arrependidos, com imenso remorso, ou nos acusarmos com sentimentos de culpa, criando essa situação de sofrimento, de aflição, que nos sintoniza a essas regiões coletivas onde estão outras almas com a mesma sensação. Ou poderemos estar com o pensamento em paz, graças a Deus. Eu cumpri meu dever, eu fiz o melhor que eu pude. Aí a gente sintoniza com regiões equilibradas, onde estão almas que estão buscando o próprio progresso. É isso que ocorre com as almas. Então a descrição de André Luiz é a descrição dele, mas cada um terá a sua própria experiência, sempre decorrente do comportamento. É isso mesmo. E qual que é a visão do Espiritismo sobre a eutanásia? A eutanásia é um equívoco, porque ela visa atenuar o sofrimento de quem está ali, condenado à morte pela enfermidade, sem recurso. Mas nós não temos o direito de praticar a eutanásia, porque a consciência, voltamos à consciência, a consciência da pessoa que está num estágio avançado de enfermidade, às vezes mantida por aparelhos, etc., e que a gente quer amenizar o sofrimento com uma injeção letal, por exemplo, pode ser que nos últimos segundos de vida, por determinação das leis da vida, ela caia em si. Este cair em si é que é importante, porque o cair em si é que dá ao espírito a consciência. Puxa, eu me equivoquei aqui, eu preciso acertar isso. A libertação. A libertação. E às vezes, se nós aplicamos a injeção letal para supostamente aliviar o sofrimento que a pessoa está passando, nós rompemos um ciclo, nós interrompemos o ciclo necessário para a evolução daquele espírito. No mesmo raciocínio é o aborto de uma criança que vai nascer com uma má formação, uma criança que vai nascer sem cérebro. Então vem a recomendação:
faça aborto. Não, é um equívoco tremendo, porque o espírito que está reencarnando ali num corpo com deformações embrionárias precisa passar por aquela experiência para reconstruir, por exemplo, a forma perispiritual. Então a eutanásia e as más formações embrionárias, no caso do aborto, elas são dois equívocos tremendos, porque nós não temos dimensão, não temos ideia, não temos consciência do histórico e da necessidade daquele espírito de passar por aquela experiência. Deus o sabe, nós não sabemos. Então nós não temos o direito de interromper. A partir do momento que a gente entende que nós somos espíritos imortais, a gente entende o equívoco da eutanásia e do aborto. E do suicídio também. E do suicídio também. São três vertentes perigosas, graves, exigindo a nossa atenção. Tem até livros mostrando que no caso da eutanásia, aquele espírito precisava passar por aquele tempo daquela forma para ele resgatar também alguma dívida do passado. Não tem isso, É Orson? fácil você raciocinar, porque você imagina um espírito que ele, naqueles segundos finais, ele vai se arrepender. Se você interrompe isso antes, ele vai continuar com a sua revolta. Ele não viveu a experiência do remorso e do arrependimento. Ele estava revoltado. Aí você interrompeu ele no instante da revolta. Você impediu ele de viver segundos ou minutos de arrependimento, de remorso, que vão clarear, vão libertá-lo daquela prisão, daquele condicionamento psicológico, de algum vício, de algum crime, de alguma situação assim. Pena de morte também é o mesmo raciocínio? Pena de morte também é um equívoco, porque você interrompe a vida do outro, embora ele tenha lesado as leis, tenha desrespeitado a lei, tenha infringido as leis, mas nós não temos o direito de tirar a vida. A vida não nos pertence, a vida pertence a Deus. Em nome da justiça. É uma justiça equivocada, porque o que acontece? Quando você aplica a pena de morte, você direciona para o mundo espiritual um revoltado, por exemplo, que se viu tolhido nas suas ações, ainda que criminosas. Você manda para o mundo espiritual um criminoso que continua sendo um criminoso, um marginal. Então, muitas vezes, a permanência na terra, preso, sem liberdade, sofrendo as agruras todas de uma prisão, etc. Também é uma escola. É uma escola e ele vai raciocinar que não deveria ter agido daquela forma. Então, a pena de morte é um atraso na legislação dos países. Felizmente, o Brasil não entrou nessa. O preso, o marginal, ele tem que ter condições. Nós temos que pensar na reformulação dos nossos presídios, que muitas vezes se transformam em escolas do crime. Aí é uma questão política, governamental, mas social, nós não temos o direito de matar. Não temos o direito de matar. A vida não nos pertence. A gente tem que ter essa consciência. Um erro não justifica o outro. Não justifica. É um erro de graves proporções, porque a pessoa vai se revoltar contra a sociedade, sendo assassinada, porque é um homicídio. A pena de morte é um homicídio coletivo. Orson, tem muitas pessoas que têm a experiência de morte e experiência de quase morte. Quase morte, O EQM, o famoso EQM, é uma experiência fabulosa essa, porque são criaturas que num estado de semi-desprendimento, numa situação de risco, numa situação de grande estresse, num acidente, ele se desdobra, ele parcialmente sai do corpo, como se tivesse morrido, mas ele não morreu, está ainda ligado por laços do perispírito. E vive a vida espiritual conscientemente. E depois vem descrever. É uma experiência real. Como pessoas que estavam em hospitais e durante o coma ele descreve o que se passou, o que os médicos conversaram, etc. e tal. Então são experiências que demonstram por si só que nós não somos o corpo. Nós somos além do corpo, somos almas em experiências de aprendizado. O Espiritismo explica por que existem essas experiências de quase morte, com algumas pessoas, com outras, não tem muito... Isso advém dos atributos da alma, da característica do espírito. Agora, viver ou não essas experiências é associado a vários fatores que determinam isso. O próprio estágio do espírito, a própria índole do espírito, a experiência dele, pessoas com iniciativa, pessoas com decisão, às vezes facilitam isso, enquanto que pessoas mais acanhadas, mais tímidas, talvez não permitam esse tipo de experiência por medo. Existem pessoas mais medrosas, existem pessoas mais corajosas, que às vezes se permitem essas experiências em função também da sua necessidade, da sua índole, do seu aprendizado, da sua experiência. E para a gente finalizar aqui o programa, qual recado final a gente pode deixar para os nossos telespectadores aqui do Esferas da Vida?
para conseguir encarar a morte com sabedoria? Olha, a doutrina espírita tem uma mensagem vibrante de imortalidade. A imortalidade da alma é um dos princípios básicos do espiritismo. Eu me empolgo em falar sobre isso. Eu cheguei a escrever um livro sobre morte, fim ou passagem. E nesse livro nós descrevemos experiências de morte que eu vivi pessoalmente, de pessoas próximas a mim, inclusive meu pai, o seu Augusto Zuliani, que foi um amigo muito querido, que partiu com 99 anos de idade, entre outras experiências que me chegaram. Mas em toda ocorrência de morte, seja por acidente, por velhice, por doença, seja qual for a experiência que nós tenhamos com um ente querido que se foi, ou conosco mesmo, existem pessoas, por exemplo, que pressentem a morte, sentem que vão morrer, e isso também acontece, fruto da maturidade do espírito que pressente que vai morrer. Alguns são pegos de surpresa, não esperava, de repente surge a morte. Mas diante do impacto da morte, Priscila, a nossa consciência de confiança em Deus. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor e reservou para os seus filhos a felicidade. Agora nós temos que construir essa felicidade através da boa conduta. A boa conduta proporciona, parece uma frase paradoxal, mas proporciona uma boa morte. É isso mesmo. Orson, muitíssimo obrigada pela sua participação Foi uma aqui honra, mais uma Priscila. vez. É sempre uma alegria recebê-lo. Muito obrigada pela disponibilidade de vir, enfim, muito bom. Eu quero cumprimentá-la. Logo o programa vai estar fazendo 1 ano. Todos nós do Movimento Espírita nos rejubilamos com isso, não é mesmo? Todos nós ficamos felizes. Esses companheiros que aqui comparecem de boa vontade, de experiência própria, trazendo a sua contribuição. Quanta gente boa passou por aqui e quanta gente boa não virá. Parabéns, Priscila. Muito obrigado aos telespectadores. Nós agradecemos todo o carinho, toda a disposição. E o Esferas da Vida volta semana que vem às 10h30 da noite. Eu espero todos vocês. Uma ótima noite e um super beijo para todo mundo. Busca a ciência, o ser pelos ossuários, no órgão morto impassível, atro e mudo, no labor anatômico. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara.